Fala, rapaziada! Rapaziada! Tudo bem? Meus visualizadores do Flexcast. Exatamente. Hoje aqui no Flexcast a gente vai falar de um tema muito interessante com meu amigo Eduardo Filho Teixeira. Prazer, Falei, Edu, rapaziada. Eu sou Eduardo Filho Teixeira e a gente vai falar sobre racismo nos esportes. A gente vai Exatamente. falar sobre o racismo nos esportes e a gente vai abordar vários temas, como por exemplo, nosso conhecimento sobre o tema, é, algumas especificidades, nossa opinião, formas de remediar o racismo no esporte e Exatamente. também possíveis soluções, como que o racismo é estruturado nos esportes. E vamos lá, Let's go. beleza? Vamos lá então. Fala aí, Edu. Vamos começar a falar então. Botafogo. Seguinte, rapaziada, hoje a gente vai falar, tipo assim, sobre um racismo muito frequente, né, mano? Tipo assim, é um dos assuntos mais frequentes que até hoje em dia, infelizmente, existe, né? E um dos muito principais é as manifestações de racismos dentro de esporte, né, rapaziada? Como, dentre elas, nós temos muitas coisas, como ofensas, insultos, dentre, principalmente torcedores, jogadores e até dirigentes, mano, dentre, tipo assim, vários xingamentos racistas, e dentre várias coisas. Um dos assuntos também, muito conhecidos, foi na Copa. Eu não lembro de quando foi. Foi quando, Richard? Do 2023? 2023, Acho que foi, né? poxa, Não vou lembrar. não lembro, não lembro. Mas assim, todos nós sabemos da questão que teve do Vini Júnior. Que ele foi Puta, xingado. lembrei. Foi num jogo do quando ele tava jogando no Real Madrid, que foram vários insultos racistas, e foi Sim. na Espanha. Foi na Que Espanha? especialmente nas partidas contra o Valência e o Barcelona, Uhum. que xingaram ele de macaco, mono, foi um episódio bem triste. Outro, Tópico. outro exemplo Aham. também no futebol foi no caso do Daniel Alves, que ele sofreu um ataque assassino na Europa. Uhum. Foi bom. Outro caso famosíssimo também no futebol foi o caso do goleiro Aranha, que foi no jogo do Santos contra o Grêmio. Não lembro qual que era o ano direitinho, mas os torcedores do Grêmio chamaram ele de macaco, sabe? Deu Sim. até um BO gigantesco lá no clube. E também, Edu, uma coisa interessante a gente falar é que o racismo nos esportes não acontece só no futebol. Só o futebol. Um caso também memorável foi no tênis, da Sim, no Serena Williams, tênis. que ela sofreu um monte de comentário racista e machista durante a sua carreira, sabe? E isso inclui várias críticas no, sobre o corpo dela e também o estilo de jogo. Péssimo isso, muito triste. Exatamente. Isso também faz lembrar muito do racismo na NBA. Nossa, No sério? basquete. A coisa que mais tem, onde principalmente pessoas xingam por serem negros, né? De alta estatura e tudo mais. E falarem que eles são estranhos, falando que não tem inteligência mínima pra esse Cara, tipo de coisa. sabe o que me fez lembrar? O quê? O ex-dono do LA Clippers, o ex-dono da Aham. LA Clippers, ele foi banido da NBA. Agora, acho que foi em 2014. 2014, porque ele fez muito comentário racista. Foi Oh, um exemplo. isso é uma das coisas, né? E assim, Richard, o que você acha em si do racismo, assim? Tipo assim, o que você acha que isso afeta, tipo assim, dentre as pessoas na sociedade, tipo, em questão intelectual, ou até mesmo como, tipo, poxa, imagina assim, você tem amigos e colegas, tá ligado? Cara, tipo, pensando assim nos esportes, eu penso que isso é uma coisa que não só afeta, tipo, as pessoas, sabe? Que gostam do time, que gostam do Sim, jogador, mas isso afeta também o jogador. Porque assim, se você for pensar, cara, em vários casos, como é que fica o mental do jogador? exatamente. Quando você vai para campo, você treina, sabe, meses seguidos para jogar, e aí você chega lá no campo, os torcedores te xingando, vários nomes, cara. Opa, desculpa, voltei, tinha ido no banheiro. Como eu tava falando, Edu, cara, na minha opinião, o racismo nos esportes, eles não só afeta os torcedores, mas ele Sim, também não só afeta os torcedores tanto quanto o time, mas ele também afeta os jogadores. Porque, vamos pensar num caso assim.
você é um jogador que você treina meses da sua vida para participar dos jogos, e aí chegando lá, você é xingado de vários nomes, sabe? As pessoas fazem gestos para você. Esse tipo de coisa é difícil de lidar, porque sendo atleta, você também tem que cuidar do seu mental, não só do seu corpo, Obviamente. sabe? Então esse tipo de coisa não só afeta o desempenho da pessoa, mas como afeta a pessoa em si que tá jogando. Então, assim, é, é um problema gravíssimo, gravíssimo. E assim, isso me faz pensar que deviam ser aplicadas formas de combate ao racismo, sabe? Exatamente. Campanhas. Mas o que você acha? Assim, Richard, eu acho que, mano, principalmente em campo, ou pessoas que, tipo, vão jogar, né? Vão, tipo, fazer, tipo, o seu trabalho lá em campo, tá ligado? Os caras serem xingados e humilhados só pela cor deles, pelo jeito que eles são. É uma coisa muito sem noção, sabe? Tipo assim, uma questão muito. É, como que diz mesmo? Muito, sabe? Sem sentido, cara. Igual assim, imagina o quanto Porque o o que quanto isso. importa é é o jogador, né? Não é a Sim, pele dele. então, obviamente. É. Eu assim, imagina o quanto isso desanima eles para tipo, poderem jogar, tá ligado? Então assim, imagina que bagulho triste você treinar, você fazer o seu máximo para você conseguir dar o seu melhor desempenho no jogo, tá ligado? Você conseguir fazer o que você quer, tipo, o seu sonho, assim. Aí você chega lá, você é xingado, o pessoal joga coisa em você, te humilha no campo, é, não tem como jogar, entendeu? Cara, e tipo, a gente fala disso, isso me faz pensar também que existem várias campanhas contra o racismo, né? Assim, Por exemplo, isso me faz pensar na campanha da FIFA com a UEFA, lembrei. Campanha da FIFA com a FA, que era, poxa, não sei se pedir pra produção colocar aí pra pesquisar, mas Say No to Racism, cara, é importante porque ela dá punições duras para os clubes, para os torcedores racistas. sim, E assim, esse tipo de punição é interessante, porque ele não só afeta o jogo do time que está sendo racista, mas não só fecha o biquinho deles. Porque, vamos exatamente. pensar numa ocasião assim, que é um jogo do Flamengo contra o Vasco. Uhum. E o Vasco começa a lançar um monte de xingamento racista contra os jogadores no campo. O Vasco vai tomar penalidade. Sim. Simples assim. Eu acho que é um método muito efetivo, sabe? Para Principal. controlar um pouquinho a torcida. Justamente, isso me faz acreditar que é uma remediação pro jogo em si. Talvez fora do jogo, talvez nas mídias e tal, não possa ser tão efetivo. Mas dá para entender que é uma ótima remediação. Isso também, não só falando do futebol, mas também tem a da NBA com a NFL. A NFL é da. Putz, é de futebol americano, não lembro. É, acho que é. Mas a NBA com a NFL iniciativas como Black Lives Matter Hum, e, tipo, composta de vários apoios a protestos antirracistas. E isso também me fez pensar, a gente tá falando sobre o sistema de punições, né? Multas, estádios fechados e até exclusão de competições, clubes que não rolam não racismo, rola assim. sabe? Inclusive, Richard, já que a gente tá falando de racismo, você já percebeu que o racismo não existe só aqui na América do Sul, lá nos Estados Unidos, no Brasil? Existe também lá nos cantos asiáticos. Como eu tinha falado, na Europa é um problema, sabe? Exatamente. Não é só uma coisa regional, sabe? Não é só um probleminha. É uma coisa que está estruturada em Em todo todo lugar. mundo, na verdade, né? Sim. Todos os esportes sofrem com esse problema e, sabe, falta, falta estrutura para combater contra o racismo, sabe? Como eu tinha falado antes, lembra quando eu tinha dito sobre as punições de jogo? Sim, sim, Que não sim. podem remediar as coisas fora, na internet, por exemplo, cara, todos os atletas do mundo todo sofrem ataques racistas, online e muitas vezes não existe punição efetiva. É, exatamente. E na maioria dos casos, os jogadores não podem fazer nada a respeito. É, isso me faz pensar, assim, concluindo, né, Hum. que os esportes em si, eles refletem a desigualdade, na sociedade.
mas isso também pode ser uma ferramenta poderosa para combater. Porque, tipo, ações como protestos de atletas, campanhas educativas, punições exemplares são passos fundamentais. E exemplares são passos importantes. Mas o racismo ainda existe um combate contínuo e estrutural. Esse que é o problema das principais desigualdades também, né, Richard? Que ocorrem nessas questões sociais, entre várias coisas, mano. Mas assim, seria muito bom se todos nós buscássemos, tipo, alguma forma, principalmente, de conseguir acabar com essa forma de racismo, sabe? Porque pensa, por que fazer isso? Qual o motivo de Pois é. fazer isso? Não tem motivo aparente, somos todos iguais, entende? Então assim, Como eu tinha falado antes, o que importa é se o jogador jogar bem ou não. exatamente. É a É pele dele. exatamente isso. O que importa Olha, Eduardo, infelizmente, nossa hora tá acabando. é Muito também. obrigado por ter participado do podcast. Veremos se amanhã tem mais. E I Falou, love you. rapaziada. Tamo junto. Black Lives Falou. Matter, Richard. Black Lives Matter. Bate aí. Bate, bate, bate. Cara, tá, acabou, acabou. Tá.